Oi, eu sou a Mariana Veiga, do Com a Faca e o Queijo na Mão, e nessa série especial sobre utensílios úteis para fazer queijo, eu vou falar sobre a melhor amiga de quase todo queijeiro, que é a prensa. Tem muito queijo que é prensado, sei lá, talvez estatisticamente a maioria. Então, se você quiser fazer grande variedade de queijos, mais cedo ou mais tarde você vai precisar ter uma prensa. A boa notícia é que tem prensa para todos os gostos, de todos os tipos, inclusive gambiarras maravilhosas que tem um vídeo aqui no canal com a prensa mais fácil, mais barata do mundo, que você não precisa ter conhecimento de carpintaria nem nada, você só precisa de 2 baldes e uma furadeira, que tá tudo certo, você tá feliz, você vai conseguir prensar seu queijo. Se você tiver mais habilidades manuais e quiser fazer uma prensa melhorzinha, eu sugiro uma aqui que eu tenho, eu vou mostrar. Ela é. Eu acabei de ganhar essa prensa, porque aqui em casa a gente tem muitas habilidades, mas não habilidades de marcenaria. Então ela é comprada, mas não é difícil de fazer. Mas ela é muito boa e eu consigo prensar até o peso que eu consegui aqui na. Que eu consegui empilhar aqui na minha prensa. Uma coisa importante que você precisa saber para qualquer receita de queijo prensado é o peso da prensa. Ele é de acordo com o tamanho da forma e não com o volume de queijo que você está fazendo. Então, se na receita eu falar assim, eu estou usando 8 quilos e uma forma de 15 centímetros de diâmetro, se a sua forma tiver 30 centímetros de diâmetro, você vai usar 16 quilos. Não importa se você está fazendo mais ou menos queijo. Você pode estar usando a mesma quantidade de queijo que eu, de uma forma maior ele vai ficar mais baixo, mas aí você precisa colocar mais peso. Então isso é uma regrinha de ouro para quando a gente for prensar. A quantidade de peso ela é em relação à forma, não em relação ao queijo que a gente está fazendo. Além dessa prensa de queijo e essa gambiarra que eu já falei daqui, tem uma outra prensa que chama prensa holandesa, que você não precisa colocar a quantidade de peso correta. Então, por exemplo, se você aqui nessa minha, né, se você precisa prensar 10 quilos, você precisa colocar alguma coisa com 10 quilos em cima dela para fazer o peso. A prensa holandesa faz uso dos benefícios da física e como ela é uma alavanca, você coloca menos peso. Então, se você precisa prensar com 10, você não precisa achar alguma coisa de 10 quilos para colocar. Você põe, sei lá quanto, porque eu não tenho essa prensa, mas você põe menos, sei lá, 5 quilos, e aí ela prensa mesmo assim. Eu vou achar alguma foto aqui e colocar, mas é uma prensa boa. Não sei onde vende no Brasil. Eu já vi em alguns lugares aqui na Europa para comprar, mas geralmente é acima de 100 euros, é um negócio proibitivo. Tem lugar, tem site que tem a receita dela, assim, para marcenaria, para você fazer, mas como aqui em casa a gente não tem essa habilidade, eu nunca nem me atrevi a fazer. Mas fica aí também uma recomendação de prensa bem boa, assim, para quem quiser investir numa coisa mais sofisticada e melhor. Também tem uma outra que você atarracha a tampa dela e aí ela vai apertando o queijo, a verdadeira prensa. A desvantagem dela é que você não vê o peso que você está colocando. Então, antes de você começar a usar, você precisa colocar uma balança embaixo dela e meio que marcando assim o quanto você desce na tarraxa para ver o peso equivalente que ela está fazendo. E dizem que com o tempo o sistema dela vai afrouxando, então essas medições elas vão mudando com o tempo também. É uma forma barata assim de prensa. Quando eu estava vendo de comprar, era mais ou menos o preço equivalente dessa minha. Mas para mim ter que ficar indo atrás, a minha balança não ia aguentar medir, ainda ia quebrar minha balança, ia ter que comprar uma outra só para medir isso e ainda correr o risco de desconfigurar com o tempo. Tem muita gente que usa, então é mais fácil elas estarem certas do que eu. Mas assim, dando o meu grau de descoordenação e desorganização, essa aqui eu achei que era a mais segura para mim. Mas se você não tem prensa, não quer fazer gambiarra, tem muita receita de queijo que dispensa prensa. Aqui no canal tem, por exemplo, o meia cura, o queijo canastra, todos os queijos de bolor branco, o brie, os queijos de bolor azul. Todos esses, você não precisa ter prensa, dá pra fazer muita coisa e
nem sonhar em ter prensa. A minha gambiarra eu fui ter há poucos meses e faz quase 10 anos que eu faço queijo. Então dá pra fazer muita coisa também sem prensa. Mas não tenha medo da prensa, faça a sua gambiarra, não faça como eu, de nunca vou fazer queijo prensado. Não, faz a gambiarra que tá tranquilo. Aí você vai ver que queijo prensado é muito legal de fazer também. E aí você vai atrás de uma prensa um pouco mais normal, digamos assim. O pedreiro está aqui do lado fazendo um trocadilho para cada vídeo que eu tô fazendo. Então, o vídeo da forma, ele já tava falando que você vai ficar informado com esta informação. O queijo, o vídeo que eu já gravei, mas ainda vai ao ar, que é o de como embalar o queijo, ele falou que eu estava cobrindo todos os assuntos. E agora, com o assunto da prensa, ele falou que é para você ficar impressionado com essa impressionado com essa informação. Então, é assim, né, gente? Casamento é eterno, né? É aquela coisa, né? Brincadeira, Pedro, eu te amo. Enfim, tirando os trocadilhos terríveis, essas aqui são as informações que eu queria falar sobre prensa, para você ter a prensa que você escolher para chamar de sua. Curta esse vídeo, siga o nosso canal, ative o sininho, porque essa série está bem interessante, está cobrindo vários assuntos para você ficar informado de forma impressionante. E se você tiver mais algum trocadilho de queijo, comenta aqui também que a gente vai usar nos próximos vídeos. Um beijo e um queijo, porque além de trocadilho a gente tem rimas.